Eles foram reeleitos e vão comandar o Executivo Municipal em Rio dos Cedros por mais 4 anos. E reeleitos com uma margem histórica, 64% dos votos. O MistoCast recebe hoje Jorge Stolfi e o Rafa Nunes para um bate-papo aqui no nosso estúdio. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Olá, Patrícia. Todos que acompanham aí o podcast do Misturebas, o MistoCast. Isso, MistoCast. Então, legal, obrigado pelo convite. É um prazer vir aqui poder compartilhar com vocês, com todos que acompanham o podcast, um pouco, né, da nossa história, um pouco do que a gente está prevendo também, do que foi planejado e do que a gente já tem de cronograma de execução de ações e obras para o nosso próximo mandato. Rafa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Da mesma forma, é um prazer estar aqui falando com vocês, com os internautas e levando informação, né? Não só principalmente para a comunidade rio-cedrense, mas para todos que nos assistem e nos acompanham aí no portal Misturebas. E eu começo destacando que tem muito município que o vice é uma pessoa mais assim decorativa, ou o vice é aquele cara que fica no banco, sabe? A gente às vezes não ouve falar muito. E não é o caso do Rafael. Rafael é muito ativo na administração. Acho que o Jorge também já comentou isso, assim. Está sempre muito ligado, está sempre... É realmente comandado por uma dupla, né? Se me permite, se fosse decorativo, eu teria escolhido alguém mais bonito, né? Então, parece óbvio que ele tem que ser um bom menino e com um bom comprometimento, né? O Rafael, quando eu fui vice-prefeito, ele foi secretário de Obras e Infraestrutura, né? E foi um cara com quem eu me identifiquei muito no sentido da inquietude dele por entregar, por fazer pelas pessoas, por atender o cidadão, né? Então, eu acho que ele completava um pouco daquilo que eu precisava aprender, né? E eu acho que essa parceria deu certo, né? Então, quando eu me candidatei a prefeito, na ocasião, eu chamei ele para ser o meu vice, e a gente sabia do risco, inclusive, porque nem eu, nem ele tínhamos voto, né? Tínhamos só vontade de trabalhar. E a gente conseguiu se eleger na ocasião, assim... os dois, inclusive, tinham um vínculo mais próximo com o interior do que a parte central, então a gente até sofreu um pouco por isso, né? Mas depois, na nossa reeleição, a gente conseguiu provar para todo mundo, né, que o nosso interesse era trabalhar pela cidade, que a gente ia entregar tudo que a gente podia em todos os cantos da cidade, em todos os setores, né? Então, o Rafa, de fato, ele não me surpreendeu, né? Mas talvez ele surpreendeu muita gente dentro do município que não conhecia ele, né? E que viu que a partir do momento que ele assumiu a vice-prefeitura, a gente sempre brincava que Rio dos Cedros tinha 2 prefeitos, né? Quando eu não estava, ele assumia com propriedade, sempre teve um comprometimento muito grande com a nossa cidade, embora seja nascido em Timbó, né? Mas é um cara que é mais rio-cedrense do que muita gente. É o timboense mais rio-cedrense. Eu morava pertinho, né? Morava no Tirolesa, então era... Era na divisa, né? Era na divisa, né? Então foi assim, e aí, claro, como eu digo, é responsabilidade também do gestor público perceber quais pessoas podem ser trazidas para o jogo, né? E o Rafa respondeu muito bem como vice-prefeito, assumiu o papel dele, ele fez transformações importantes, principalmente dentro da infraestrutura, no planejamento, que é um setor muito sensível dentro das prefeituras, né? O planejamento vai dar a coordenada de para onde a cidade vai, como vai ser a ocupação do solo, e o Rafa sempre teve essa preocupação de que o planejamento não fosse um local para dizer não para as pessoas, e o contrário, né? Trazer as pessoas, trazer o investidor, né? Facilitar a vida das pessoas que querem construir, que querem, né, organizar o município. Então, o Rafa fez um trabalho fantástico lá, e foi onde a gente conseguiu dizer, olha, vale a pena repetir a dupla, né? E ainda hoje eu tenho muita segurança, né, de muitas vezes sair de dentro da prefeitura e transferir a responsabilidade de algumas decisões para ele, que fantástico. Eu acho que é privilégio para poucos, né, terem esse prestígio de ser vice-prefeito de um município, e tive essa oportunidade e não podia deixar escapar. E claro que eu me dediquei muito, mas claro que também tem o dedo do prefeito, né? Quando você tem o prefeito que te dá a oportunidade, né, para poder estar ingressando, estar participando das decisões, né? Talvez a oportunidade que eu tive, talvez os outros vice-prefeitos não tiveram, né, em outros municípios, né? Não sei.
Mas eu também não estou aqui bajulando, né? Mas o Jorge é uma pessoa que me deu muita liberdade, né? Claro que nada é decidido sem o aval dele, né? Lógico que ele também me ouve, eu ouço ele, então a gente vai trabalhando e desenvolvendo o município dessa forma, né? Eu acho que eu venho aprendendo muito. Eu fui, como ele falou, secretário de obras no mandato dele com o Marildo, e depois tive a oportunidade de ser vice. Fui vice, eu sou uma pessoa muito acessível, todo mundo também tem meu contato, então eu sou muito eclético, eu vivo no esporte, na saúde, na educação, bastante na infraestrutura, estou bastante na rua, né? Então, esse foi meu primeiro mandato. E agora, mais uma vez, como vice-prefeito, também penso em me dedicar dessa forma, continuar nessa dinâmica, né? Mas claro que eu venho aprendendo muito com o prefeito agora, né? Já desde o início, mas agora mais ainda na questão administrativa, né? Acompanhando números, estando junto com o secretário de Fazenda, com todo o secretário, a gente faz reuniões semanais, né? Claro que eu não vou abandonar o meu munícipe, né? Mas talvez eles vão me ver menos na rua do que antes, né? E, enfim, a gente também tem um trabalho político que eu venho fazendo e ele me dá toda a liberdade para fazer isso. Eu tenho uma boa tramitação também. Trânsito bom, né? Um trânsito bom em todos os partidos políticos. No entanto, que recebemos aí até a Ana Paula Silva, do PT, né, que é do Partido dos Trabalhadores, que é deputada federal e vem nos ajudando muito. A gente construiu uma relação legal para o município rio-cedrense, né? Onde Dela veio esse dinheiro da habitação? Desculpa te interromper. Também, né? Então, a gente tem bastantes deputados. Eu sou do União Brasil, o Jorge é do PL, nós temos um grupo muito unido lá, né? E a gente mostrou isso dentro da eleição, né? Eu acho que a comunidade rio-cedrense, como ela fez sempre nas outras eleições, ela soube avaliar a gestão, avaliar o trabalho do Poder Executivo junto com o Legislativo, né? E falo do Legislativo porque não tínhamos a Câmara na eleição passada, né? E a comunidade soube avaliar, e hoje nós temos, dos 9 vereadores, nós temos 7 vereadores, né? Então, claro que a responsabilidade agora se torna maior ainda, mas o povo, né? Vou olhar para a Câmara porque eu sei que eles podem ter certeza e ficar tranquilo que a gente vai fazer um mandato melhor do que foi o primeiro. Porque tem muita gente, Rafa, que tem um certo receio da reeleição. Mas a pessoa... Porque, assim, depois da reeleição, você não vai ser candidato de novo. Então, o segundo governo nunca é tão bom quanto o primeiro. Eles não vão fazer tudo. Aí você está falando assim, vão me ver menos na rua. Mas não, esses próximos 4 anos vai ser mantido o mesmo ritmo. E o que vem pela frente, então, né? Eu fui algumas vezes a Rio dos Cedros, a gente falou da Rota do Arroz, a gente falou da Rota dos Lagos. São obras que vão continuar, estão continuando? Como é que vai ser? Qual é a previsão de vocês? A questão da infraestrutura, ela é muito sensível para o nosso município, muito. O nosso município, ele é muito sensível à questão principalmente quando se fala em pavimentação, né? E é a maior demanda, né? A nossa saúde, ela funciona muito bem, ela entrega muito a nível municipal. Eu acho que a gente faz um excelente trabalho. A nossa educação, ela vem recebendo prêmios, vem recebendo reconhecimentos, né, a nível nacional e a nível estadual. Então, assim, o nosso esforço maior hoje, eu diria assim, é levar uma infraestrutura de boa qualidade, né? Porque o nosso município é grande, ele tem uma extensão grande, nós temos aí 555 quilômetros quadrados de área, nós somos maior que Blumenau, temos uma malha viária grande, extensa, né? E você tem que levar a acessibilidade a todos, né? Fazer manutenção disso, levar segurança para isso, né? Então, assim, a gente entende claramente que o setor mais sensível que nós temos hoje, né, é a questão da infraestrutura. Eu não sabia, então, maior que Blumenau? Maior que Blumenau, exatamente. E, claro, com apenas 10.800, 10.900 habitantes. Agora, então, é um privilégio poder falar assim, a saúde funciona bem, a educação funciona bem. Eu acho que é um privilégio, sim, né, Jorge? Com certeza. A gente sabe, claro, sempre vai ter demandas, sempre, né? Sempre vai ter alguma situação extra aí que pode acontecer, mas a gente tem conseguido resultados excelentes, a gente tem um hospital próprio, né? Nós estamos indo aí para o quinto... para o 4º Unidade Básica de Saúde, né? O 5º ESF. Então, assim, estamos começando agora a construção, inclusive o recurso acabou entrando no final do ano passado e a licitação já estava sendo feita, a obra começou essa semana. Do bairro de Vinéia, do bairro de Vinéia, recurso assim, do Ministério da Saúde, né? Às vezes o município, a própria comunidade, eu falo no geral, não só rio-cedrense, talvez não tenha noção de quanto
quanto é a responsabilidade de cada um de eleger um gestor que faça a diferença, sabe? Na época que o Jorge foi vice-prefeito, eu me lembro como se fosse hoje, eu era secretário de obras na época, teve uma polêmica muito grande lá no hospital e o Jorge colocou a mão e fez acontecer. E eu lembro que logo depois passamos por aquela pandemia, né? E se o nosso hospital não tivesse, o Jorge não tivesse preparado no hospital, né? Lógico que ele não esperava isso, Sim. né? Mas eu tenho certeza que nós podíamos ter perdido muitas vidas, e eu tenho certeza disso, porque só a maternidade do UASI, né, do Hospital UASI, acabou indo para o Rio do César naquele momento. Nasceu mais de 700 crianças naquele período no nosso município. Nasceu criança de Luiz Alves, de Escura, de tudo que era lugar, né? Nossa. E quantas nós tínhamos 40 leitos de internação. Eu lembro que tinha gente lá com oxigênio, né? Porque era questão da pandemia Sim. e tudo mais, né? E se o nosso hospital não tivesse preparado na época, não tinha outro hospital na região, né, que pudesse com a demanda, né, que pudesse atender toda essa demanda. O ASE Pelo acabou tamanho virando da referência. responsabilidade, Né? né? O ASE acabou virando referência, e como era uma situação nova, ninguém sabia o que podia ficar, o que não podia. Então, maternidade, nós temos um centro cirúrgico muito moderno, muito bem equipado. Acho que são 4 salas cirúrgicas hoje, né? Então, assim, a gente estava pronto para ajudar a região, né? Então, assim, de fato, o Nós hospital... temos 9 especialidades, somos referência em cirurgia de catarata, enfim. Em algumas, oftalmologia. A nossa né? saúde... É que eu gosto de comentar, porque como a gente fala muito da infraestrutura, né? O pessoal, Sim. mas o resto está rodando, está tudo Sim. certo, entendeu? Entendi. E Então- é interessante isso, Rafa, porque eu fico vendo assim um movimento de... Algum tempo atrás, as pessoas estavam mais desmotivadas em relação à política. E o que eu percebo, não sei se a percepção de vocês é a mesma, de um envolvimento maior do cidadão. Então, de se preocupar em quem vai votar, sabe? E realmente prestar atenção em cobrar, em saber o que faz um vereador, o que o executivo pode fazer. Eu tenho sentido um envolvimento retomando assim mesmo das pessoas. E é o que você falou, assim, a responsabilidade. Você está votando e colocando ali, e de repente vai fazer essa diferença, né? De colocar um hospital rodando num momento, meu Deus, numa pandemia que ninguém esperava, que foi um caos no país inteiro, e tudo funcionou. Então, assim, acho que o eleitor também vai ficando mais maduro e vai observando, né? A gente sempre brinca que o prefeito é o cara que cuida do teu dinheiro. Então, quando você escolhe um prefeito, olhe bem para a cara dele, porque ele vai cuidar do teu dinheiro. Né? Então, e isso vale para o prefeito, isso vale para o vereador, isso vale para o senador, para o deputado, para o presidente, para o governador, né? E muitas vezes as pessoas votam com o fígado, com o estômago, né? E não prestam atenção nisso. Então, assim, é muito importante. Você vai fazer uma escolha o cara que vai cuidar bem do teu dinheiro, né? Porque hoje, principalmente a partir de 88, o prefeito, em especial, começou a assumir responsabilidades que até então, na Constituição antiga, não tinham, né? O prefeito, antigamente, era o cara que tinha uma patrola, ele ia lá, arrumava uma ponte, fazia isso, fazia aquilo, mas a educação era por conta do Estado e das igrejas, das congregações, saúde é a mesma coisa, e a partir de 88, não, o prefeito tem que ser um cara capaz, né? E hoje o que acontece? A prefeitura, por menor que ela seja, ela vai envolver pelo menos 5 ou 6 empresas, né? A saúde é uma empresa, a educação é uma empresa, o planejamento é outra, a infraestrutura é outra, a agricultura é outra, esporte é outra. Então, assim, aí o prefeito tem que estar preparado para poder decidir por qualquer que seja o assunto, né? E ter essa maturidade que eu achei interessante vocês comentarem, né, da Ana Paula, do PT, que foi trazendo recurso, porque eu acho que isso também as pessoas estão cansadas, da disputa pela disputa, sabe, da oposição pela oposição. Não, peraí, a gente quer o quê? A gente quer a mesma coisa, a gente quer que os municípios funcionem para todo mundo, a gente quer saúde, a gente quer educação, então, essa maturidade também. E você citou a Constituição Federal, que, aliás, eu acho que nas escolas tinha que ser obrigatória a leitura da Constituição. Eu não conheço um livro mais belo do que a Constituição Cidadã de 1988. Eu acho que deveria ser leitura obrigatória, diga, Rafa. Não, eu ia só comentar que é oportuno esse assunto, né? Porque ano que vem a gente tem eleição. Então, cabe bem, a gente vende bem isso lá no nosso município. Na última eleição estadual e a governo, nós defendemos as pessoas que nos ajudaram, que ajudaram o município de Rio dos Cedros. E não vai ser diferente do ano que vem, entendeu? Mas eu falo isso no geral, para as pessoas procura o prefeito, o vereador que você votou, para saber o que o seu deputado levou, o federal, o estadual, o que o senador ajudou com o município. Né? Porque daqui a pouco o pessoal acaba votando no TikTok, no Instagram, Isso. e aí o que acontece?
o município sofre com isso. Sim. Eu não estou aqui puxando bandeira para o lado Sim. esquerdo, nem direito, né? Mas hoje, tanto a esquerda quanto a direita nos ajudam. E a gente sabe quem são os deputados que estão nos ajudando. Independente de sigla partidária, a gente sempre defendeu isso. No entanto, que o prefeito mudou de partido para ser candidato, eu mudei de partido, mas não porque eu quis, mas porque era conveniente para a minha comunidade naquele momento. Sim. Porque o deputado que me ajudou me pediu, me ajude que eu te ajudo. Então, vamos lá, vamos fazer essa força. Né? Eu era do Partido Progressista na época, que eu me elegi a primeira vez, e fui até cobrado por algumas pessoas, né? Pô, mas por que você mudou e tal? Eu quero defender a minha bandeira, que é Rio dos Cedros, independente de onde eu estiver. Eu sou vascaíno desde criancinha, né? Isso não muda, né? Isso eu não vou mudar, porque o município não vai interessar por município se eu vou mudar. Eu torcer pro Flamengo. Agora, se eu mudar do PP para União e União me trazer mais recurso, eu tô dentro. Porque eu acho Porque que... eu tenho um prazo de validade e eu quero fazer o mais que eu posso dentro do meu prazo. E o vínculo, assim, a responsabilidade, o compromisso é com o cidadão. Sim. Desculpa, mas é com o cidadão. Eu já vi muito isso acontecer, essa troca de partido, e ser uma coisa muito produtiva para a população. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas quando eu posso, assim, presta atenção, sabe? Presta atenção, é isso que você falou. Votou, principalmente no legislativo, né? Porque eu acho que no executivo as pessoas até se envolvem mais, mas no legislativo acompanha. O que seu deputado federal está fazendo? O que seu senador está fazendo? Está trazendo recurso aqui? Está mudando a sua vida? Como é a sua vida? Né? Essa aproximação. E não é acompanhar o teu deputado se ele está votando a favor do governo ou contra o governo. É se aquele projeto te interessa. Isso. Né? Se aquilo é legal Isso. para o teu município, para a tua cidade. Então, hoje a gente vê muito, principalmente na rede social, porque votou a favor do governo de esquerda, então tu é esquerda também. Gente, tem projeto bom em todo canto. E tem projeto ruim em todo canto também, né? Então, acho que isso é muito interessante. Eu digo, das responsabilidades que tanto eu como o Rafa, como o nosso legislativo, né? Nós temos hoje 7 vereadores trabalhando com a gente com muita experiência política, né? De saber que, olha, o vereador é um pescador também, assim como o prefeito, né? Nós vamos jogar o nosso anzol lá e nós vamos ter que catar alguma coisa, né? Então, quando você... e você precisa entender um pouco do jogo, né? Por exemplo, assim, a gente passou, eu e o Rafa passamos pelo presidente... pelo presidente Bolsonaro, agora estamos com o presidente Lula, a gente acompanha o movimento, sabe aonde buscar, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, né? A gente recebeu a deputada Ana Paula Lima, tá? A deputada Ana Paula, acho que mandou 100 e poucos mil reais de emenda dela. Porém, ela é do governo. Sim. E aí ela foi lá no Ministério da Saúde e disse, olha, ajuda o município de Rio dos Cedros e dá aquele posto de saúde, né? Olha, o município de Rio dos Cedros... Aí você vai falar, não quero porque é do PT. Exatamente. Não, então, assim, venha, vamos fazer o programa de habitação, o programa de a gente está buscando há mais de 12 anos. Sim, muito Há tempo. mais de 12 anos. Então, passou quantos governos, né? Eu não vou citar nomes, sim, né? Sim, e eu consegui com quem? Sim. Então, assim, e aí o que você faz, né? A gente sabe que todos os políticos vão fazer votos na nossa cidade. Então, você reúne esses grupos, organiza, né? E foi o que a gente fez. Olha, quem é simpatizante aqui do PP? Chama todo mundo. Olha, deputado, presidente, que seja, esses caras aqui vão te ajudar. Só que eles estão esperando alguma coisa de você. Então, a gente só faz essa interlocução. PT é a mesma coisa. Olha, gente, tem lá 1.000 e poucos votos. São teus, né? Então, assim, atende esse povo aí. Sim. E para atender eles, você tem que atender a gente, né? Nós somos só interlocutores, né? Afinal... Eu acho interessante, Jorge, porque assim, eu tive até já comentei aqui no podcast. Eu morei uma época em Brasília, e eu trabalhava em Brasília, mas pelo governo de Mato Grosso do Sul, né? Então, tinham municípios muito pequenos lá em Mato Grosso do Sul, sempre minguado e nunca tinha verba e aquela coisa. E a gente começou a ver em Brasília a quantidade de recurso que tinha e a gente ligava para os prefeitos, faça projeto para a cultura, tem dinheiro. Não sei fazer um projeto, então nós vamos aprender a fazer. Então, esse movimento que eu vejo aqui em Santa Catarina, nas prefeituras, os prefeitos fazendo esse movimento, porque tem recurso, é apresentar projeto, apresentar bons projetos e vai vir dinheiro para o município. E é isso, é a diferença de colocar mais um posto de saúde funcionando. Exatamente. Eu acho isso fantástico. Mais uma escola, né? Mais uma pavimentação, mais infraestrutura, né? E você tem que estar preparado para o momento certo. O Jorge me cobrava isso, né? Quando a gente assumiu no primeiro mandato, nós tínhamos poucos projetos elaborados, né? Sim. No forno, vamos dizer assim. E hoje eu tenho uma relação, até eu tive que imprimir, o Fábio me imprimiu aqui, porque senão eu acabo me perdendo, né? Eu ia perguntar, o que tanto tem nessa hoje relação, a gente tem, Rafa? claro que a gente trabalha em cima do nosso plano de governo, né?
mas muito do que a gente elaborou no nosso plano de governo já vinha sendo confeccionado ou já vinha sendo trabalhado lá na gestão passada. É assim, nós temos eleição de 2 em 2 anos, né? Então você tem que já estar pensando em ano que vem. Sim. Então agora é hora de nós chamar o governador, chamar os deputados, ó, camarada, que agora é hora de eles precisar da gente. Esse é um bom momento para pedir recurso, não é? Na verdade, é a safra dos prefeitos, né? É a safra dos prefeitos. Então, assim, você tem que estar bem organizado, você tem que estar bem preparado, né? E, assim, o governo vai te enxergar da maneira que você estiver organizado, né? Então, assim, se você tiver com o teu projeto na mão, projetos importantes, que não seja só ir lá pedir dinheiro para pagar a folha de pagamento, porque nenhum político vai te dizer assim, olha, Patrícia, aqui, vai lá, paga a tua folha de... Não, você vai ter que levar um projeto que ele também entenda, puxa, isso é legal para o município, é legal para a região, né? Eu gostaria de ter o meu nome nesse projeto. Então, assim você encanta um político, né? Tá. E um ser humano se encanta com os olhos, levando um projeto que faça sentido, né? E tem muita gente que faz projeto que não faz sentido. Que não faz sentido. Né? E o que vocês estão... A gente ria muito na época do governador Moisés, que ele implementou assim a questão do municipalismo ao extremo e ele atendia todos os prefeitos e tal. E aí tinha prefeito que levava cada projeto que a gente ria, né? Dizer, puxa, o que é isso? Fazer uma torre não sei do quê, outra que não sei o quê. Gente do céu. Tu vê, né, municípios com fila de espera em exame, coisa, e o prefeito pensando em levar o munícipe para a Lua, né? Então, assim, isso é muito importante também, né? O teu projeto tem que ficar de pé, ele tem que fazer sentido, né? Então, assim, eu acho que isso leva o teu município a se desenvolver, a se expandir, né? Então, acho que esse é um momento importante. Então, a gente já você sempre falava para mim, né, isso, Jorge, trocar o custeio por investimento. Exatamente. Quando eu assumi a Secretaria de Obras, ele sempre me cobrou, tu tem que parar de fazer manutenção, tu tem que fazer obra. Né? Porque automaticamente quando você fazer a obra, executar, não vai ter mais a manutenção. Sim. E é assim que a gente trabalhou, que vem trabalhando para eliminar o tal do caminhão-pipa, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Pipa, a patrola, uma caminhão que irriga a estrada, né? Sim, sim. E isso a gente tem ainda, né? No século que a gente está, nós temos ainda caminhão molhando a estrada. Então, a gente quer terminar com isso. E o que tem de projeto, então? Tem que ter projeto robusto e interessante para bater lá na porta e pedir recurso. O que Rio dos Cedros tem hoje ainda de projeto precisando de mais recurso para executar que vocês querem fazer nesse segundo mandato? Olha, eu diria assim, Rio dos Cedros hoje já tem uma receita bem considerável em relação àquilo que a gente assumiu lá atrás, né, Rafa? Então, hoje a gente já consegue ter um corpo próprio, ter condições de fazer investimentos com recursos próprios e principalmente alavancados aí, mas com recursos da prefeitura, né? Mas é sempre importante projetos de maior monta, né, que tenha representatividade regional, principalmente, que você busque um convênio com o governo do estado, com o governo federal, com secretaria, com a questão do turismo, e Rio dos Cedros tem uma demanda e nós temos uma região que vem crescendo muito e que a gente já fez os primeiros passos, que foi a questão da Rota dos Lagos, que é levar a pavimentação até a região dos lagos, e agora o nosso grande projeto, e que a gente vai ter que buscar isso junto a outras esferas, né? É a questão do projeto agora, é a rodovia Interlagos. O que acontece? Nós precisamos interligar os dois lagos, né? Pavimentar uma parte do entorno dos dois lagos e fazer uma ligação importante que a gente tem com o município de Jaraguá. Então, nós temos, Jaraguá está avançando com a pavimentação até na divisa, na localidade que a gente chama de Jaraguazinho, né, que é o Rio Bonito, em Rio dos Cedros, que é já bem próximo da região dos lagos. Então, nós temos um projeto aí que dá praticamente 12 quilômetros, é isso, Rafa? 8 com... Eu acho que dá quase 12 quilômetros. Mais. Afinal, é um projeto de mais de 30 milhões, né? E que a gente tem condições de executar parte dele, né? Mas a gente vai tentar buscar isso. Como é um projeto que vai atender a nível regional até, porque quem usa a região dos lagos hoje é o cidadão de Timbó, é o de Pomerode, é o de Jaraguá, é o de Rio dos Cedros também, mas assim, a gente tem muita demanda hoje, muita gente vindo de outros municípios que também se sentiriam confortáveis se a gente pudesse oferecer uma área, uma infraestrutura de pavimentação naquele lugar. Então, esse é um dos projetos que eu digo assim que tem expressão regional, né? Que qualquer político gostaria que o seu nome aparecesse, né? Assim como tem o nome do Moisés escrito lá na rodovia dos Lagos, na Rota dos Lagos. Eu acho que a Rota Interlagos ela também merece a assinatura de um governador lá, né? E é uma das pautas que a gente tem com o governo do estado, né? Então, assim, embora, que eu digo assim, a gente tem
a gente tem uma expectativa de investir com recursos próprios, provavelmente na faixa de 60, 70 milhões de reais em infraestrutura, e aí mais o que a gente vai buscar durante o mandato junto a outros entes da federação, seja governo do estado, seja governo federal, né? Então, temos ligação com o Ministério do Turismo, né? Nós temos o próprio SEBRAE, que hoje é coordenado e presidido pelo Décio Lima, marido da Ana Paula Lima, né? Então, assim, nós não temos nenhum político de estimação aqui, né? Nenhum partido, né? Nenhuma agremiação que nos comova, não. Nós temos muita demanda por obra, muita demanda por ações, por serviço, então a gente vai fazer o que tiver que fazer para trazer o desenvolvimento, para trazer obra, para trazer ações para a nossa cidade e para a nossa região. Então, é dessa maneira que a gente trabalha, né? Nós não ficamos dando muita bola para o que fulano acha, o que pensa. Não, olha, ajudou a nossa cidade, é parceiro, né? Sim. Temos os nossos limites, é claro, temos, né, tudo tem que andar dentro da legalidade, da moralidade, né? Então, tudo isso tem que ser obedecido, as premissas da administração pública têm que ser obedecidas, mas uma vez isso é vencido, quem ajudar Rio dos Cedros sempre foi grato, né? Então, assim, e uma eleição para deputado, ela exige comprometimento, porque é muito tranquilo para o prefeito ficar aqui sentado, esperando, passa a eleição de governador, de presidente, de deputado, senador, e ele não faz nada, e o que vai acontecer? Aquela que se elegeu vai fazer a mesma coisa, nada. Então, assim, é momento de também os prefeitos se comprometerem com os seus representantes, dizendo assim, olha, eu vou te ajudar a chegar lá, eu vou te ajudar a nos representar, mas não esqueça da gente. Então, o que a gente faz muito bem, eu acho que é isso, né? Dizer assim, ó, se comprometer, né, no momento que tem que se comprometer, para depois poder cobrar, né? Então não ficamos naquela situação, eu venci a eleição, você acabou de falar, né? O prefeito vai à reeleição, agora ele vai botar as barbas de molho, ele vai ficar esperando. Eu já muito isso acontece muito, de fato, né? Mas assim, a gente tem o nosso sarrafo está aqui em cima, né? Então, assim, a gente levou o nível de exigência da nossa população, a expectativa muito alta, e eu não quero decepcionar ninguém. Então, assim, hoje eu diria assim que a nosso favor nós temos muito mais experiência, né? Como o Rafa falou, nós temos a Câmara de Vereadores a nosso favor, e isso é muito importante, porque quando você administra sem a Câmara de Vereadores, o Rafa sempre ilustrava muito bem, é como você fazer uma viagem de carro com o freio de mão puxado. A gente andou 3 anos e pouco com o freio de mão puxado, né? Mas arrastamos, vai. Sim. Então agora a gente tem uma nova realidade, e eu acho que é importante também saber fazer a gestão, né? Porque muitas pessoas, muitos políticos até dizem, olha, você ter tudo ao seu redor, ao seu favor, se torna perigoso, né? Porque você acaba se acomodando e começa, né? E esse é um dos únicos receios que eu tenho, assim, olha, eu tenho 7 vereadores, né? E eu não posso me acomodar, porque nem tudo que eu colocar lá, eles vão ter que engolir, e não vai ser assim. Tudo vai ter que fazer sentido. Tudo que for colocado lá na Câmara de Vereadores tem que ter conversa, tem que ter consenso, né? Porque a eleição não tem uma vez só, né? E a cidade precisa crescer, e daqui a pouco eu estou saindo da política, o Rafa talvez assuma, ou quem quer que veja, tem que ver o nosso exemplo, né? Então, assim, e promover a política sem a vaidade, né? Que eu acho que a vaidade enterra, além do político, enterra um município, enterra uma cidade. Então, das coisas que a gente não tem é vaidade, né? Eu fico muito feliz quando o Rafa consegue vencer alguns desafios, consegue superar, né, alguns desafios que para ele talvez, né? Então isso me deixa orgulhoso, né? Porque me diz, olha, eu fiz uma boa escolha, né? Então por isso eu também me preocupo muito com as pessoas que a gente traz para a política, porque é nossa responsabilidade, né? Não é só fazer o teu mandato e jogar. Não, isso aqui é uma corrida de revezamento, né? Eu tenho que ter um bom atleta para eu passar o bastão daqui a um período, né? E ele vai ter que fazer melhor que eu. E é isso que a gente espera, né? Olha, eu estou te entregando o bastão com esse progresso aqui. A partir de agora, cara, corre mais, porque lá na frente todo mundo vai ganhar a mesma medalha, né? E se você fizer errado, eu vou perder também, né? Então, acho que esse revezamento tem que ser feito, né? Vale salientar que essa obra, que é Interlagos, é uma das maiores obras, vamos dizer assim. Uma obra, estava vendo aqui, mais de 30 milhões de reais, que é lógico que é uma coisa que a gente está pensando para frente, né? O Jorge vai construir isso junto com o governador do estado, enfim, ele já frisou isso. Mas, além disso, a gente já vem trabalhando em cima dos outros projetos que a gente já iniciou, que é a Rota dos Lagos. Eu tive até em Florianópolis ontem, tem alguns ajustes dentro do projeto, que agora a gente vai pavimentar a região da Serra, que é a região mais complicada, né?
A gente está trabalhando lá, inclusive, agora nesse momento. A gente vai finalizar ela dentro desse ano, tentar entregar essa obra tão importante, né, já que o nosso município é vocacionado pela questão turística, né, e que vai desenvolver muito aquela área de cima, mas a gente também não esqueceu da parte central, não. A gente tem muito projeto legal, a gente está fazendo uma rotatória agora para melhorar a mobilidade urbana aqui entre a 1º de Maio e a Duque de Caxias ali, a Jorge Lacerda, enfim, que dá acesso ao Supermercado Campos ali. E a gente tenha também licitado já a empresa que vai executar o projeto das calçadas da rua Jorge Lacerda, né? Todas elas de paver. A gente tem um projeto que já está aprovado pela Câmara já na gestão passada, está tramitando no Badesc agora, que é a agência que vai nos alavancar o recurso, onde a gente já iniciou a parte toda substituição da tubulação. A gente vai continuar agora, paramos, né, no final do ano, porque isso é contrapartida da Secretaria de Infraestrutura, uma obra, inclusive, que vai diminuir os impactos das cheias ali. A gente vem trabalhando no projeto também Rio dos Cedros Protegida, e isso faz parte desse projeto que a gente também lançou dentro do nosso mandato, onde a gente teve um volume de chuva, Patrícia, nas últimas semanas, de mais de 120 milímetros só na região ali do centro, e não tivemos uma rua alagada, né? Isso é um motivo, assim, eu não vou dizer nem de orgulho, mas de alívio, né? De ter investido certo, De né? ter investido De ter dado certo, certo. exatamente. Claro. Exatamente, porque tem muita gente, eu comento isso, tem muito prefeito que vai só na consequência, né? Na consequência. Depois que chove, depois que lá. Então, aproveita o período antes para fazer o que tem que fazer de preventivo. A gente sabe como é que vai ser, o clima tá ficando mais extremo. Então, não é uma coisa, fomos pegos de surpresa. De vez em quando acontece, claro. Mas tem coisa que a gente consegue prever e saber o que tem que fazer. E aí, continuando ali antes. na 7, a gente vai pavimentar ela toda com asfalto depois. Nós temos um projeto de reperfilagem também na Avenida Tiradentes, depois já diante do nosso hospital, sentido para a Serra, ali onde a gente vai reperfilar toda a parte de calçamento, um recurso do deputado Fábio Choquete, através do Ministério das Cidades. Nós temos um projeto também muito importante das ruas, que a gente quer continuar a pavimentar, né? Temos um projeto já também com recurso garantido, que é sentido Rio Ada, é um projeto também de 2 milhões e 100, se eu não me engano agora, também do deputado Fábio Choquete, do Ministério do Turismo, né? E ali nós temos também a Rota do Arroz, né? Que a gente também quer finalizar dentro desse mandato. A gente pretende, claro que a comunidade que está me ouvindo, ela pensa, mas não vamos continuar? Iniciamos agora, em janeiro, e lógico que agora é um outro processo, busca de recursos, projetos já tem, né? Que isso é muito importante, mas ali eu acho que faltam uns 3,5 km, 4 km que a gente quer finalizar e entregar para a comunidade também. É o que eu vinha falando antes. No primeiro biênio, né? Trocar o custeio por investimento. A gente sabe que essas ruas aí são irrigadas, é macadame, enfim, tudo mais. Então, tem também esse projeto da Interlagos, que o Jorge falou, que também é muito importante. Temos um parque linear também, que a gente também não tínhamos no nosso plano de governo no passado. Foi um projeto que a gente criou dentro do nosso mandato, né? Através até dos recursos que vinham do governo do estado, através dos deputados, né? Vamos fazer um parque, vamos. Aí eu peguei uma área que tinha lá, desapropriamos uma área lá de 12, 13 mil metros quadrados, já tem quadra poliesportiva montada, quadra de areia montada, os banheiros estão praticamente finalizados, e agora a gente também depende de recursos, porque a gente ia fazendo conforme né? vinha o Você sabe que a prioridade sim. sempre foi saúde, Sim. infraestrutura, educação, e aí conforme ia sobrando uma querelinha, nós ia investindo no parque. Né? E é uma demanda que a comunidade nos cobra e vai ser entregue também dentro do nosso mandato. Rafa, eu lembrei quando eu estive lá, ouvindo agora vocês comentarem sobre a Interlagos, né, e uma obra grandiosa, e eu lembro que o Jorge, quando eu estive lá para falar da Rota dos Lagos, ele comentou assim, se alguns anos atrás alguém me dissesse que eu ia conseguir executar uma obra desse tamanho, eu acho que eu não acreditava. Até o esqueleto cantou aqui. Nunca tinha ligado o nosso cubinho. Até o esqueleto disse, Não, porque assim, tem que verdade. pensar grande mesmo, né? Exatamente. E por isso que hoje a gente já não tem mais medo de lançar esses desafios. Né? A gente precisa viabilizar os projetos primeiro dentro da nossa cabeça. Né? Depois você vai vender ele. Né? E você só vende aquilo que para você é possível, né? Então é o que a gente está fazendo agora, né? Nós somos os vendedores do município aqui, né? A gente leva a nossa proposta, a gente tenta contagiar as pessoas para sentir o mesmo amor que a gente tem pela nossa cidade e, é claro, né?
trazer recurso, né? E a gente vem numa briga muito grande também, não só buscando dinheiro, mas trazendo pessoas para o nosso lado. Investidores que tenham, que brilham os olhos quando vêm à nossa cidade. E isso faz muita diferença, né? Trazer pessoas que também se apaixonam pela nossa região e dizem, não, eu quero investir aqui. Né? Porque eu diria assim, o investimento privado ele é tão importante quanto o público, né? O público ele tem as suas limitações, ele tem as suas prerrogativas, mas o privado é ilimitado. Ele pode resolver fazer um parque, ele pode resolver fazer um hotel, e a gente demanda muito disso, né? Cidades que têm vocação turística precisam de empreendimentos, né? E o município e o estado não pode fazer tudo, e não é prerrogativa. Né? Você tem que trazer os investidores e eles têm que ganhar dinheiro aqui. Né? E a gente vê isso como a questão do turismo, principalmente, como uma oportunidade muito grande de renda para a nossa população. Seja em todos os níveis, né? Seja aquele cara que é construtor, que é pedreiro, aquela pessoa que quer trabalhar de jardineiro, que quer ser diarista, ou que quer montar o seu próprio negócio, quer montar o seu pequeno restaurante, quer montar a sua pousada, quer criar o seu pequeno parque com os seus atrativos, né? Então, assim, eu acho que o setor talvez mais democrático que tem é o do turismo, né? Basta olhar para a questão do cicloturismo, né? Se tem muito na nossa região essa questão do bed and breakfast, né? O cama e café, né? Se você tem um quarto e um banheiro na tua casa sobrando, você já pode colocar um ciclista aí dentro que de repente ele já vai ser o suficiente para ele para passar uma noite, né? Então, assim, ninguém pode reclamar que o turismo não te permite fazer, né? Ninguém pode dizer, não, eu não consigo, eu não tenho condições. Então, ele é muito democrático, né? E isso é legal porque você tira as pessoas, né, que eventualmente dependiam de uma certa assistência para ter a sua renda própria. Né? E Rio dos Cedros tem um potencial turístico enorme, né? Acho que ainda tem muito para ser desenvolvido. Bastante, Patrícia. E, assim, para contribuir com o que o Jorge vem falando, eu acho que o setor mais importante, olhando por esse lado, né, do turismo, pelo desenvolvimento do município, é o setor do planejamento. Eu lembro quando a gente assumiu, a gente fez umas mudanças lá no primeiro mandato e o Jorge me falou, Rafa, mas eu vinha cobrando muito a questão do setor planejamento, porque o setor planejamento e da infraestrutura tem que andar junto, entendeu? Não adianta você desenvolver o município na infraestrutura e não ter um planejamento que funcione, né? E eu estou dando isso, até olhando para a câmera, para os prefeitos vizinhos. É uma dica que eu dou, porque o nosso setor do planejamento funciona. Lá, se você entrar com um projeto de viabilidade e construção, eu duvido para ti e faço um desafio aqui se tem alguém esperando mais de 15 dias um projeto ser aprovado. Tem que andar, a coisa tem que ser desburocratizada, senão a coisa não funciona. O investidor, ele quer um investimento logo. Sim. Ele quer o retorno logo. E o município também quer. Eu acho que o gestor público tem que querer. Ele tem que o município dele se desenvolva o mais rápido possível. E para isso, você precisa criar leis, às vezes mudar leis. Você tem que ter o legislativo do teu lado para poder acelerar as coisas. Né? Então, eu acho que a gente fez isso muito bem feito na gestão passada. E hoje o nosso planejamento está de vento em popa. Nós, até hoje não é fazer de qualquer jeito, não. Prefeito. Você pode empurrar o projeto para frente, né? Vai de qualquer jeito, não. Mas você tem a responsabilidade ambiental, social, econômica, né? Então, assim, só complementando, né, Rafa? Não é que foi dito, agora tudo tem que ser rápido e coisa. Não, pelo contrário. Nós montamos uma equipe no planejamento hoje que, assim, começaram com a gente, quase tudo prata da casa, né? Quase tudo cria nossa lá, e entenderam o que era a demanda, entenderam, porque a gente eu brincava com eles, olha, o que estava acontecendo nas gestões passadas é que a pessoa vinha aqui com um problema e ele ia embora com 3. Aí não pode ser assim, né? Ela tem que vir com um problema, tem que ir com uma solução. E se não dá daquele jeito, vamos achar uma alternativa. Desde que o projeto faça sentido para a nossa cidade, né? Então, isso foi uma das coisas que o Rafa fez, foi muito bem feito, né? Essa mudança no planejamento. Isso eu tenho orgulho de dizer, foi o primeiro município que aprovou aquele projeto. Nós entregamos mais de 500, 600 escrituras públicas. Temos mais de 600 matrículas para a nossa comunidade. Isso não tem 20 anos parada. Você já imaginou para a pessoa que consegue essa regularização? Você lembra, prefeito, da legislação dos recuos dos rios? Né? Foi o primeiro município do Médio Vale que aprovou, foi o Rio dos Cedros. E foi na época permitiu que os municípios criassem
tipo, a parte urbana saísse do que antigamente era o Código Florestal e passasse para a responsabilidade dos municípios, né? Foi feito Inclusive um projeto que foi idealizado e também ele foi o relator, foi o Darcy de Matos, parceiro do nosso município, que perdeu para o tal do deputado que diz que pior que está não fica. Isso não existe, Não entendeu? existe. Uma lei que beneficiou o Estado, o Brasil inteiro, Sim, né? sim. E é isso que me deixa revoltado, sabe? Porque, pô, nós tínhamos pessoas lá com capacidade e, de repente, passa uma eleição e a gente olha para lá e aí tu vê o cara Enxerga correndo muito. com uma espingarda, dizendo que vai resolver o mundo. É complicado, sabe? Então, o setor do planejamento mesmo, o que a gente fez lá foi uma coisa assim. Hoje todos os processos são digitalizados, todos os protocolos são digitalizados, tudo online, você pode fazer de casa, o profissional vai lá e, né? Então, olha, foi bem bacana ali, bem bacana e tá acontecendo. Tá acontecendo. Gente, eu gosto dessa entrevista porque é tipo assim, mãe falando de filho. Vocês falam com tanto carinho da administração, sabe? Com tanto cuidado e com tanta energia que eu acho que é muito bom, é muito importante, assim. O Fábio vai me matar com o tempo, né, Fábio? Que ele já falou para eu fazer entrevistas mais curtas, mas às vezes a entrevista rende. E assim, eu falo isso para ele, a gente vai tocando, porque foi muito importante receber vocês aqui. Eu acho que passar essas informações todas, não só para a população, né, de Rio dos Cedros, mas também de toda a região. Então, estou muito feliz de ter recebido. Queria ter falado da Festa Trentina também, que eu adorei. Obrigado. E eu espero Vai repetir esse ano, com espero certeza. que esse ano seja... Não, e eu fiquei surpresa, porque foi uma festa muito longa. Eu já falei isso em outros vídeos. E é muito normal e faz parte que as pessoas busquem ali a imprensa para fazer reclamação. E nós ficamos a festa inteira e ninguém reclamou. Nada. Nada. Eu falei, Fábio, como assim? Sabe, Patrícia, uma das coisas que eu sempre defendi, e junto com os nossos secretários, até mesmo junto com o Rafa, diz, olha, a festa trentina, ela tem que ser uma festa para o cidadão de Rio dos Cedros. Né? A gente fica feliz quando as pessoas vêm visitar a gente. Né? Eu adoro que venham pessoas de outros municípios, mas a festa é feita para a gente. Então, a festa é feita para o Rio Cedrense. Sim. Ele tem que se sentir representado na festa. Né? Então, assim, sem pegadinha, sem dificultar a vida das pessoas. Então, assim, a gente sabe que festas comerciais, muitas vezes, o pai já entra arrastando o filho e aí já tem aquela barraquinha das bugigangas, aí já é um estresse. Então, assim, a gente pensou com muito cuidado na festa para que todos pudessem vir. Né? Até brinquedos de graça teve na última festa. Teve. Tipo, olha, para o pai que realmente só tem o dinheiro para vir até na festa, ele curtiu a festa. Né? Então, assim, uma festa acessível, né? Com uma programação extensa, claro, com a participação do governo do Programação Estado. extensa, né? eclética, Isso, tinha de tudo exatamente, ali na festa, entrada de né? graça, Ficou estacionamento muito, de graça, alimentação num preço acessível. E ficou muito claro que a festa cultivava a tradição trentina, a cultura trentina, sim. mas sem desrespeitar, Sim. né? As novas pessoas que estão chegando, as outras culturas. Então, assim, isso é muito importante. Todo mundo tem que se sentir representado. E a cultura, ela se transforma conforme as pessoas vão formando a cidade, né? Hoje a gente festeja uma cultura trentina. Por quê? Porque foram os nossos imigrantes, né? Então, e isso vai mudando, né? A gente preserva, né? Mas a gente sempre tinha uma certa briga, porque, mas o trentino, o italiano é a polenta, é o vinho e coisa. Mas, gente, a festa é de Rio dos Cedros. O churrasco é uma cultura de Rio dos Cedros. Né? O chopp é uma cultura aqui da região. Então, vamos incorporar. Né? Vamos manter, claro, a língua, o costume e tudo mais, mas você tem que entender, né, e ter sensibilidade para perceber que a festa ela não é mais feita por imigrante. O imigrante já morreu. Sim. Somos nós hoje, eu né? acho que a cultura ela pressupõe essa diversidade. Né? Exato. E foi um desafio também dentro da nossa gestão, porque quando nós assumimos a festa era em julho, né? Aí voltamos, né, na tradicional mês de setembro, né, foi a primeira não teve devido à pandemia, depois fizemos 3 festas, né, e já na terceira, então, a gente lançou os 2 finais de semana, que foi a primeira, né, então foi um desafio muito grande, a gente tinha uma expectativa muito grande, Timbó também fez isso no passado, né, por conta do calendário, né? Por conta do calendário, porque ela era, né, sempre foi tradicional no 7 de setembro, então o 7 de setembro caiu no sábado, e agora esse ano cai no domingo, então, novamente, a gente vai
trabalhar a festa com 2 finais de semana, né? E aí, Ah, o vai que ter de novo, acontece, tá. né, Patrícia? Assim, você estende, então a despesa quase dobra. Sim. Mas o público é o mesmo. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, muito critério, muita habilidade para fazer a gestão dessa festa sem que isso vire um problema. E vocês né? criaram um outro parâmetro. Então, assim, o parâmetro do ano passado agora subiu, né? Então, assim, a gente vai... A expectativa a vai expectativa, a Até gente por vai falar pra- nisso, bem que você lembrou, porque esse ano, né, prefeito, a gente tem a comemoração dos 150 anos da migração trentina, né? Vai ser comemorado isso dentro do estado, né? Do estado todo, com o calendário extenso, né? E a gente vai fazer a abertura, se não me engano, dia 20 de março. Né? A gente já está trabalhando em cima disso, inclusive o nosso diretor de cultura lá hoje é o Jarbas, da Labrida, né? Trabalhou aqui em Timbó também e está lá conosco agora, está organizando junto com o nosso futuro secretário de Cultura, Turismo e Esporte, que é o Eduardo, né? O Eduardo Moser, o Dudu. E a gente já vem trabalhando em cima dessa programação. E então a festa vai ser voltada às apresentações culturais muito focada nessa questão dos 150 anos da migração trentina. Vamos receber pessoas aí da Itália, né, que vai vir para cá, uma comitiva muito grande, né, com as nossas cidades que são parceiras lá, prefeito, né? Albiano e Fornace. Eles vão estar aqui. O Marildo, ex-prefeito, Marildo Felipe, está junto com isso, organizamos, né? Temos uma comissão que está trabalhando em cima desse ano, em cima dessas comemorações. Vai ser bem bacana a festa. É isso, gente. Obrigada pela participação aqui no MistoCast. Sucesso nesse segundo mandato. A gente vai continuar acompanhando, que sejam feitas todas essas realizações que é muito importante para a população. E o nosso espaço também está sempre aberto. Legal, muito obrigado, Patrícia. Eu acho que o importante é a gente estar presente. Né? Eu acho que uma marca muito forte da nossa administração foi a transparência, né? Então, assim, quando a gente consegue alcançar os meios de comunicação, assim como o Misturebas, né? E assim, e não um simples como chama? Eu estou até por fora, né? Vocês são um blog, não, o Misturebas é um... O Misturebas É um é um portal, portal né? de notícias Isso. super Mas completo, porque nós estamos no isso. site, Instagram, Exatamente. YouTube. E o que me surpreende é assim, Patrícia, existem muitos portais, mas o que falta, de fato, são jornalistas, são repórteres capacitados para fazer. Então, você pode ter um portal e começar a falar um monte de abóboras, né? Mas é legal isso, né, Patrícia? Assim, repórteres, jornalistas que acompanham e que fazem do portal que tenha credibilidade, né? Que usem da imparcialidade e que nos ajudem a levar o nosso trabalho, a mostrar o nosso trabalho, que nos cobra, né? Que nos expõe também quando tiver problemas. Então, acho que isso é legal, né? Essa imparcialidade de chamar todo mundo para conversar, né? Eu acho que é legal. O portal Misturebas já mostrou a importância aqui na região, né? Todo o assunto aqui ele é levado à discussão, então isso é muito legal. E eu fico feliz por ter aberto esse espaço. Então, obrigado, Fábio, obrigado, Patrícia, por ter dado a oportunidade de a gente vir aqui também falar um pouquinho da nossa cidade. Eu acho que a profissão de jornalista e o político, a gente tem em comum que a gente não está para agradar. A gente não está para agradar. Tá, para falar a verdade. A gente tá para mostrar e para acompanhar, e para cobrar, e para fazer ponte entre a população, né, e os cargos públicos. Então, e tem que mostrar o que tem de bom e o que está sendo feito. E quando não está, a gente aponta também. Então, nem sempre as pessoas ficam felizes com o jornalista, mas é o nosso papel. É o que preconiza a nossa profissão. Rafa, quer se despedir? Agradecer o espaço, né? Sempre a parceria do Fábio aí. O Fábio já vem de muitos anos, já vem trabalhando junto com a gente lá, divulgando e, enfim, levando a informação, né, para a nossa comunidade. E dizer para a comunidade rio-cedrense que confie na gente, continue confiando na gente, que a gente vai continuar esse trabalho que a gente iniciou lá em 2021 e vamos levar, com certeza, muitas alegrias e muito desenvolvimento para a nossa comunidade. Muito obrigado. É isso, gente. O MistoCast fica por aqui. Até a próxima. Tchau.